Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa. Toda terça-feira às 13 horas, você tem esse encontro conosco aqui na bcctelevision.com.br. Acesse, veja os nossos conteúdos, estacione nessa esquina. Aqui tudo acontece de melhor, de bom para você, em termos de cultura. É isso aí. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no Esquina ela que é escritora, professora de literatura, a Georgina Martins. Seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite para falar de literatura, que é uma coisa que é muito necessário, sobretudo nesses tempos em que a gente está vivendo, né? Com certeza. Aliás, é um enorme prazer, uma grande honra ter você aqui. Faz tempo que a gente não tem uma pauta de literatura aqui no Esquina da Cultura, porque a galera do teatro quer dominar o programa, né? Mas, Georgina, antes da gente falar sobre o seu livro, conta um pouquinho da sua vida para a gente, como começou, que momento nasceu a escritora, a professora, com certeza veio antes, né? E que momento você resolveu? Você também escreveu muito para o universo infanto-juvenil, né? Isso. Como Assim, começou? eu venho de uma família, né? Meu pai e minha mãe, eles, apesar de não terem tido educação formal, meu pai teve um pouco, fez até a quarta série, que seria antes a quarta série primária, hoje. E a minha mãe foi alfabetizada aos 15 anos em casa de patroa, porque ela era doméstica. Então, mas eles tinham uma certeza muito grande de que só os estudos poderiam contribuir para mudar a nossa vida e para mudar a minha vida. Então, eles sempre incentivaram que eu estudasse muito, que eu lesse muito, e eles eram grandes contadores de histórias. Eu cresci com a minha mãe contando histórias da vida dela, da terra dela. Ela era do interior de Itaucara, no estado do Rio, e meu pai era do Ceará. Então, eu cresci com eles falando da cultura dos seus respectivos lugares. E isso foi muito interessante, porque ali nascia em mim a vontade de contar histórias. Então, isso fez com que eu desejasse ser escritora. Mas eu desejei ser um monte de coisa nesse meio do caminho, na infância, na adolescência. Eu queria ser médica, né? Eu gosto muito de biologia, eu gosto muito de ciência. E eu queria ser médica, eu queria ser professora, eu queria ser escritora, eu queria ser atriz. Cheguei a fazer teatro um tempo, mas aí eu optei por fazer uma faculdade de letras para dar aula, né? E que era uma forma de me manter na vida, e comecei a escrever, mas eu comecei a escrever mesmo aos 40 anos. Meu primeiro livro publicado, eu já estava com 40 anos. E foi para criança. Eu escrevo para crianças e jovens, não é? Então, a trajetória começou assim, e ano passado eu lancei esse primeiro romance adulto. Olha só que maravilha. Que bênção que são os estudos, né? E que visão da sua mãe, dos seus pais, enfim, de que para melhorar de vida, as pessoas com menos possibilidades, é através dos estudos, né? O conhecimento nos traz tanta coisa boa, né, Georgina? É verdade. Então, e aí você começou a escrever. Você tem vários livros dentro desse universo infanto-juvenil, né? Tenho, bastante. Quantos, mais ou menos, quantas obras você já tem Tem publicado? uns 20, 23, mais de 20 livros de literatura infantil publicados. Que maravilha. E, claro, são histórias, devem ser histórias muito legais, né? Que a criançada realmente se identifica, né? Tem algum personagem dentro desses 20, mais de 20 livros, que você acha que chamou mais atenção dessa faixa etária?
há três personagens, né, em livros diversos. Um é um menino que brincava de ser, que é o Dudu, que é um menino que com 5, 6 anos, ele se descobre querendo ser menina. Então, em 2000, eu publiquei esse livro, que se chama O Menino que Brincava de Ser. E ele sofre uma série de bullying na escola porque ele só se identificava com as personagens femininas dos livros que ele lia. Então, foi um livro que chamou muita atenção, foi publicado no ano 2000, quando o tema, né, LGBTQIA+, ainda não era difundido, não era falado abertamente, e ele causou muito frisson, assim, tanto nas escolas quanto nos sites LGBTs, porque era um livro muito recente, né, era um livro que tratava desse tema ainda no ano 2000. E foi muito interessante, porque eu descobri, assim, eu já tinha visto, por isso eu escrevi, né, eu tenho um filho gay, e eu escrevi esse livro por ele, porque ele começou a sofrer uma série de bullying na escola por conta disso. Então, eu escrevi esse livro para discutir essa questão com as crianças, que todo mundo tem o direito de ser o que quiser ser, né? Contanto que isso não prejudique o outro, e que os pais têm que aceitar. Então, esse livro, o Dudu é um personagem que virou peça de teatro, enfim, ele anda por aí. Né? E tem a Sergiana, que é uma personagem do livro Uma Maré de Desejos. Eu fiz um trabalho na Favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro, no ano 2000, de 2002 a 2004. Eu coordenava uma oficina literária nas escolas, em 8 escolas da rede pública, e o trabalho era no sentido de fazer as crianças sonharem, porque a gente percebia, quando a gente perguntava, o que você quer ser quando você crescer, o que você quer ser na vida? E as crianças não tinham desejos, elas não sonhavam. Então, a gente começou a fazer um trabalho em cima disso. E aí surgiu Uma Maré de Desejos, que é a história da Sergiana, que é uma menina que tem que fazer uma redação sobre desejo, e ela só pode escolher um desejo, mas ela tem vários. Então, ela quer ser escritora, ela quer que a mãe volte para casa, porque a mãe sumiu, e ela quer ir à praia, são vários desejos. Então, eu trabalho nesse livro com esses desejos. E uma coisa que me impactou muito é porque a geografia do Rio de Janeiro, né, é uma geografia muito excludente. Então, a favela da Maré, ela fica às margens, ela fica cercada pela linha vermelha, linha amarela, e é na Baía de Guanabara. Mas a Baía de Guanabara as pessoas não tomam banho. Então, as crianças da favela da Maré, nessa época, muitas não conheciam o mar. Esse mar da Zona Sul que as pessoas frequentam, as crianças não conheciam, porque não tinham dinheiro de passagem, porque é excludente, porque a gente tem, como dizia o Zônir Ventura, uma cidade partida. Não é que Sim. A Zona Sul do Rio de Janeiro é extremamente valorizada. E aí esse livro foi interessante porque na Vila da Penha, que é um bairro do Rio de Janeiro, eu conheci várias crianças que também nunca tinham conhecido o mar. Isso é muito interessante, né? Porque quando você vai imaginar um carioca que não conhece o mar? Né? Então, essa personagem é uma personagem forte também. Né? E o terceiro é o livro que chama Minha Família Colorida. Eu tenho um filho negro e ele começava a se deparar com ser negro com uma mãe branca e um pai de pele branca com cabelo de negro, porque a bisavó dele era negra. Então, eu escrevi Minha Família Colorida para discutir também essas questões da identificação, do cabelo, da cor da pele. E é isso, são esses três personagens que eu acho que são os mais fortes nos meus livros. Aí tem também, esqueci, Ave do Paraíso, que é a história da minha mãe, de uma menina que viveu na década de 30, né, 35, 36, passou a infância numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e que, na época da guerra, ela vivia com a esperança que todo mundo dizia, os pais diziam que quando a guerra acabasse, a vida ia melhorar. E não aconteceu. Né? Então, chama-se Ave do Paraíso. Qual o nome da personagem?
A personagem não tem nome. Eu coloco uma menina que não tem nome no livro, entendeu? O nome do livro é Ave do Paraíso, porque ela que conta a história. Então, ela Ok. não... Tá? Muito bom. Então, quer dizer que temos personagens aí maravilhosos nos livros, nas obras de Georgina Martins. Mas vamos falar do seu próximo lançamento aqui. O lançamento já aconteceu ou ele vai acontecer? Já aconteceu, mas ele está acontecendo aos poucos, né? Eu estou indo agora em lugares para falar sobre o livro, porque ele foi lançado ano passado, estávamos na pandemia, ainda estamos na pandemia, então agora é que eu estou indo falar sobre o livro nos lugares, né? Ele tem saído na imprensa, então foi um lançamento diferente do que a gente costuma viver como lançamento. Maravilha. E a obra chama-se Há Muitas Formas de se Fazer Macarrão e Outras Brutalidades. Você trata dessa obra, é o seu primeiro romance, né? Espero que seja o primeiro de muitos. E você trata de um assunto muito sério, né? Que é a violência psicológica dentro de um casamento, de um relacionamento, né? Me conta um pouco por que você resolveu escrever sobre este tema e um pouco dos personagens também. Tá. Assim, a literatura, para mim, ela tem uma função muito importante, e eu acho que todos os escritores, eles escrevem sobre a mesma história que é a deles, isso falando de uma maneira geral. Há escritores que negam, né, que não estão falando deles ali, mas eu acho impossível você escrever e não ter nada seu, né, como artista que produz uma obra, não ter nada dele naquela obra. Então, eu acredito sempre que, de um modo geral, em pinceladas durante toda a obra que você faz, você está falando de você também. E o que eu tenho para oferecer de mais honesto, de mais genuíno, é a minha vida. Então, eu escrevi o Macarrão, né, Muitas Formas de se Fazer Macarrão e Outras Brutalidades, porque era uma forma de elaborar o que eu vivi num casamento de quase 20 anos. É um livro autobiográfico, né, o que hoje costuma se chamar de autoficção. É um livro que foi muito duro para escrever, porque eu tive que elaborar tudo aquilo que eu vivi nesse casamento com um homem que eu amava muito e que era como uma divindade para mim. E a violência psicológica que girava em torno desse casamento, que girava no dia a dia, na própria forma de como, nas diferenças de classe e nessa coisa comezinha do cotidiano de um casal, né? Então é um livro que vai colocar isso. Eu vou falar disso porque a violência psicológica, ela na minha opinião, ela é muito mais difícil de ser explicitada pela mulher. Não é? É muito mais complicado. Você não vai chegar numa delegacia e vai dizer eu sofri uma violência. Que tipo de violência? É a psicológica. Não é? Então, antes até iriam rir de você, porque que diabo é isso de violência psicológica? Né? Hoje eu acho que isso já não é tanto assim, mas isso é muito complicado. Então, essa violência é um negócio muito dolorido, é muito nefasto. Né? É muito tóxico, né? São relacionamentos tóxicos. Eu sou psicóloga e adoro esse tema, porque realmente as mulheres sofrem muito com a violência psicológica e por amor, né? Por amar aquele homem, por amar aquela pessoa, seja ela um homem, uma mulher, enfim. E é um tema muito difícil mesmo de se trabalhar. E também imagino para você ter escrito esse livro, que é autobiográfico aí. Mas antes da gente continuar, eu quero chamar um comercial rapidinho, viu, Georgina? E eu volto já já com você e com você que está conosco hoje. Até
Até já, foge não! Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com a escritora, professora de literatura, Georgina Martins, que está contando para a gente aqui sobre o seu mais novo livro, que fala sobre a violência psicológica que as mulheres sofrem dentro de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, pautado na própria história dela, né? Georgina, e por que você resolveu colocar em letras essa experiência na sua vida? Primeiro, para elaborar, não é? Para esse processo psicanalítico, né? De autopsicanálise, para elaborar. E segundo, para que outras mulheres pudessem, e mesmo os homens, pudessem ler e se identificar de uma forma ou de outra. Eu recebi, inclusive isso aconteceu, eu recebi muitos depoimentos de mulheres dizendo que, inclusive de homens com relacionamentos também abusivos, não é Sim, porque não é só também. mulher que sofre relacionamento abusivo, né? Que sofre um relacionamento, que Com sofre certeza. violência psicológica. Então, inclusive de homens dizendo que tinha passado por coisas parecidas. É claro que cada história é uma história e cada uma é diferente da outra, mas, no geral, você pode se identificar com a personagem, né? A personagem é a Susana. Então, ela vai ela vai falar desse casamento de quase 20 anos, com 3 filhos, e, e como isso se dava no dia a dia, né? Uhum. E também fica claro na obra também que não houve violência física, né? Que Não. também é uma outra violência que, sem sentido nenhum, acontecer dentro de um relacionamento de duas pessoas que se amam e que se propõem a viver uma vida juntas, né? E assim, essa violência psicológica, ela acontecia todo o tempo. Todo o tempo. Quando há violência física, fica muito mais explícito, não é? Porque aí você vai ter uma marca no corpo, os vizinhos vão ouvir, e vai chegar um momento em que vai haver a separação. Mas na violência psicológica, né, esse dia a dia, e nem é uma coisa que eu coloco que o mal está no outro, né? Porque o casamento ele é uma relação de duas pessoas, né? Então, se há uma pessoa que está impondo, que está fazendo um relacionamento abusivo, que está transformando o casamento num relacionamento abusivo, há também o outro lado, há também a outra pessoa que está compactuando com isso. Sim. Então, é sempre uma via de mão dupla. Não é? Não tem o coitadinho, aquele que é a coitadinha, a vítima, e o outro que é o algoz o tempo todo. Não é? Então, e especificamente no meu caso, eu atribuo também a uma cabeça muito atormentada do Dionísio, né, o personagem daqui do livro. Uhum. É uma cabeça muito atormentada de uma pessoa que, por ser inteligente demais, brilhante demais, jamais assumiu que deveria fazer terapia, que deveria fazer algum tipo de tratamento psicológico. Até hoje, eu não sei se ele era bipolar, se ele era, ou se tinha uma Narcisista? outra.
narcisista, com certeza era, mas é claro que também tinha uma baixa autoestima muito grande, porque isso aparece de outra forma, né? Aparece como você querendo ser superior ao outro, enfim. E foi muito duro lidar com isso, sobretudo na administração do dia a dia da casa. Por isso entra essa questão do macarrão, né? Que é a coisa mais cotidiana, é cozinhar um macarrão. Ok. E também você fala de vícios e drogas. Isso também ocorria? Isso. Ocorria. Eu sou uma pessoa, eu tenho 62 anos, e durante esses 20 anos de casamento, né, no final, foi que eu descobri que existia essa dependência química da cocaína. E depois eu comecei, no livro isso fica bem explícito, né? Que determinados sintomas, determinadas manifestações, que para mim eram apenas a questão de temperamento, né? Como se dizia antigamente, fulano é muito sistemático, né? No livro, inclusive, tem isso. Puxou o avô, puxou o pai, então fulano é muito sistemático, é muito difícil de lidar. Então, só depois é que eu comecei a ligar que determinados temperamentos, determinadas situações, determinadas reações, elas estavam ligadas Ao consumo. ao uso, ao consumo da droga, e que o que ela fazia? Ela não que a droga transforme ninguém, né? Mas ela revelava o temperamento, ela aumentava, ampliava, dava uma Ela dimensão, potencializa o temperamento. Sim, provavelmente ele podia ter algum transtorno de humor e com o consumo da cocaína, isso potencializa demais. A pessoa que já possui um transtorno, se faz uso de alguma substância abusiva. Isso. E como é uma droga que não tem cheiro, não é? Você pode utilizar dentro de casa e ninguém perceber. Quer dizer, ninguém não, eu digo que eu não percebia, mas também há coisas que você não vê porque você não quer, né? Depois que tudo isso aconteceu, ele faleceu, né? E é que eu fui ler sobre isso, sobre os sintomas, sobre determinadas coisas que eu não percebia no dia a dia, entendeu? Nas transformações do corpo, do olhar, não é? Da forma do gestual, eu não percebia, mas eu acho que eu também não queria ver, sabe? Sim, com certeza, né? Quando a gente ama uma pessoa, de repente as coisas ficam meio confusas, né? Mas que bom que você depois adquiriu um conhecimento sobre isso, né? Porque droga, realmente, qualquer substância psicoativa, ela vai agir na nossa mente e mudar nosso comportamento, né? O funcionamento normal Inclusive do as nosso lícitas, cérebro. né? Inclusive Também. as lícitas, né? Os remédios também, né? Sim, qualquer vício, né? Qualquer uso de alguma substância exacerbada pode causar aí uma dependência. Né? E te falo isso também porque eu trabalho com isso também. Eu atendo dependentes químicos em família, é muito então difícil, né? é muito difícil. Uma vez a dependência química instalada, é para sempre. É uma doença que, infelizmente, não há cura, só há controle. E você se sente culpado, né? Sim. Por não ajudar o outro, né? Então eu me culpei durante muito tempo de não conseguir ajudar. Ok. Você partiu para uma psicoterapia também? Sim, sim. Fiz terapia depois que ele faleceu e escrever o livro foi o mais eficaz, na Terapêutico. verdade. Terapêutico, Pois é. Mas é sensacional você trazer esse tema, essa história sua, através do livro, né? Desse formato, através da literatura, porque, como você disse, milhares de pessoas podem ler e vão se identificar com certeza com a sua história
E você traz aí à luz toda essa situação que as pessoas podem tirar através da sua obra, ver o quanto elas estão inseridas também nesse relacionamento tóxico, né? A gente vai produção, a gente vai ter a capa, né? Posso chamar a capa? Aí está a capa do livro, então, da Georgina Martins. Bacana, né? Que a editora, qual é a editora, Georgina? Editora Patuá. É uma editora de São Paulo, uma editora independente, muito interessante, que faz um trabalho muito interessante. Editora Patuá. E também você está à venda o livro, a obra, em que Está à venda editoras? Ou que, no é site direto da para a editora? editora, no site da editora e na Amazon. Na Amazon também está à venda. Em algumas livrarias, parece que atravessa de São Paulo, atravessa do Rio por encomenda, algumas livrarias por encomenda você encontra. Agora, na Amazon, é só entrar na Amazon e no site da própria editora que você pode comprar o livro. Qual o valor do livro? R$ 40. Maravilha. E também você fez lançamentos físicos já? Eu tive na feira da 451 em São Paulo, agora recentemente, participei da foto histórica das mulheres que foram fotografadas, né? Tinham 500, acho que 580 mulheres escritoras, e lá na feira houve esse lançamento. Então, já participei aqui no Rio também, vou sempre fazer palestras, falar sobre literatura, porque eu acho muito mais interessante do que aquele lançamento frio que você fica dando autógrafo, as pessoas ficam na fila e compram o seu livro e acabou. Não é? Eu sempre opto por lançamentos que haja uma conversa, né? Uma conversa com o autor, chamar pessoas para debater o tema, então eu prefiro os lançamentos assim. Isso é uma maravilha, né? Interagir com o público que está É, ali, né? É maravilhoso. Gostei dessa forma de Melê. lançar uma obra. E você ainda ministra aulas? Dou aula ainda, eu dou aula de literatura infantil numa pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Letras, em outras pós, né, ensino EAD, e é isso, continuo dando aula. Dou aula de literatura também, dou cursos, eventualmente, de escrita literária, e é isso, assim. E, na verdade, assim, eu queria pontuar uma coisa aqui em relação ao livro, né, que é importante. Muita gente pergunta por que esse título, né? Macarrão, há muitas formas de se fazer macarrão. Por Isso favor. tem. Eu ia te É, perguntar isso, mas você já se perguntou. Adiantei. Vamos lá. Muitas formas de fazer macarrão e outras brutalidades, né? Então, com a leitura do trecho do livro, vai ficar claro isso. Mas essa forma de se fazer macarrão, ela define também uma questão de classe, né? Uma diferença de classe social, não é? Porque pela culinária italiana, você não quebra o macarrão antes de botar na panela. Você coloca o macarrão inteiro. Mas a minha infância inteira, e no subúrbio isso é muito comum, no subúrbio do Rio de Janeiro, você quebra o macarrão, porque as panelas são pequenas, ninguém tem aquelas panelas enormes, assim, as classes populares não têm aquelas panelas enormes de fazer macarrão, nem eu tenho. Então, você quebra o macarrão e coloca na panela. Né? Então, isso é uma diferença de classe. Isso irritava profundamente o Dionísio, né? Quando a Susana quebrava o macarrão e colocava na panela. Era uma grande discussão. Isso para ele era uma brutalidade. Não, isso para ele era um sinônimo de deselegância, né? As brutalidades todas Vinha ele depois. cometia, né? Entendi. Eu vou pedir licença para você, Georgina, um minutinho. Eu quero chamar agora o nosso quadro Espiritualidade em Foco com a nossa sacerdotisa Milene Sintra, com a nossa dica de hoje do mundo espiritual. Vamos lá. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. No Espiritualidade em Foco de hoje, eu vou falar sobre violência psicológica.
Você já sofreu algum tipo de violência psicológica? Eu sei que é difícil identificar. Como a própria entrevistada diz, se for violência física, você vê as marcas. Mas a violência psicológica faz com que a vítima questione se a culpa não é realmente dela. Olha que interessante. Eu já vi violência psicológica de muitas formas. Eu já vi no trabalho, eu já vi nos relacionamentos e eu já vi no universo familiar. Amor não tem que suportar tudo. Se está lhe causando dor, é um sinal de que não está bom. A dor sempre vai ser um sinal de que isso está lhe fazendo mal. Às vezes, a melhor coisa é se distanciar, sair da situação e ver como o teu corpo reage, como a tua cabeça reage, como você reage para a vida. Porque isso é muito destrutivo. Ah, estou num relacionamento, amo. Amor, tem que tolerar tudo. Relacionamento tem que fazer bem. É claro que em vários momentos existem dificuldades que o casal passa. Mas a dificuldade tem que ser uma questão pontual. Não tem que ser uma relação dolorosa, angustiante, sofrida. Ninguém precisa passar por isso. Ninguém precisa sentir tanta dor. Espiritualmente, eu acredito que existem obsessores que atuam nessas relações. Então, isso precisa ser combatido com fé, com atitude e com a percepção da realidade. Amor não tem que doer em nenhuma circunstância. Essa é a minha dica de hoje. Tá aí a dica de hoje da Milene Sintra, nossa parceirona aqui do Esquina da Cultura, que é importante nós também cuidarmos da nossa espiritualidade, né? E Milene sempre vem com suas dicas sensacionais. Obrigada, minha querida amiga. E estou aqui com a Georgina Martins. A gente está no final do programa, Georgina. Eu conversaria muito mais com você. Eu espero e tenho certeza que esse será o seu primeiro romance, não é mesmo? Eu espero, eu acho que sim. Eu pretendo escrever outros. Quanto tempo você levou para escrever essa obra? Olha, uns 5 anos, porque eu escrevia, parava, elaborava. Eu tenho um processo assim de escrita, mesmo na literatura infantil. Deixar o livro dormir, deixar a ficção dormir e depois olhar de novo com outro olhar, não é? Então, eu jogo muita coisa fora. Eu escrevo e jogo fora, escrevo e jogo fora, e então isso leva tempo. Mesmo um livro pequeno, né, com poucas páginas, mas leva tempo, porque eu fico buscando. É claro que não vou encontrar e ninguém vai encontrar, mas a palavra perfeita para aquela situação. Então, é um processo lento. Ok. E também escrevendo essa obra, você percebe que o personagem de Dionísio deve revelar isso, o quanto realmente é importante cuidarmos da nossa saúde mental, antes até mesmo da física, né? Porque muitos transtornos que as pessoas possuem não se percebe mesmo, né? É se percebendo no dia a dia, e mesmo assim, tem pessoas que não percebem. É importante que a gente cuide da nossa saúde mental, principalmente em tempos pandêmicos, como a gente está vivendo hoje, né? E você trouxe isso à tona também através da sua obra. Eu quero te parabenizar e também já deixar as portas do Esquina da Cultura abertas para você. Traga os seus livros infantis também. Muito obrigada. Literatura infanto-juvenil é muito interessante, também traz grandes mensagens para nós adultos também, não é? Muito então, obrigada. Já está convidada a voltar aqui no Esquina e quero dizer que foi uma honra recebê-la e agradecê-la mais uma vez por estar conosco aqui através da BCC TV. Okay? Eu que agradeço, gostei muito de participar, a conversa com você foi muito tranquila, assim, ainda mais sendo psicóloga, tem tudo a ver com
com o tema que a gente está falando, né? Tem tudo a ver com o livro, né? Com a proposta do livro. Então, agradeço muito. A gente que escreve precisa muito desses espaços. Claro, e a gente tem esse trabalho já, o Esquina da Cultura já tem 15 anos, esse trabalho de formiguinha já acontece há muito tempo, mas é um trabalho que é muito gratificante ser feito, porque conhecemos pessoas como você, né, que aparece e é uma luz para todo mundo. Obrigada. É muito bom poder levar isso para o mundo todo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, até uma próxima. E eu aproveito e me despeço de você, que mais uma vez esteve aqui comigo e com a bcctelevision.com.br. Acesse nossos conteúdos. Vem para cá, para essa esquina. Estaciona aqui. Aqui, ó. Tudo de bom para você. Uma boa semana a todos. Até semana que vem, terça-feira, às 13 horas, aqui na bcctelevision.com.br. Beijos no coração. Tchau.